A nossa Constituição nos garante muitos direitos e deveres também. Quando eu falo da profissão Relações Públicas e trago para os debates, mesmo que a gente esteja falando diretamente de outra área, eu envolvo a categoria Relações Públicas, porque a profissão, na sua essência, da sua criação, na sua base acadêmica, ela é uma profissão de conciliação, ela é uma profissão das leis, ela é uma profissão de cumprimento do que é correto, não é de outra forma. Então esse profissional, ele precisa ainda estar mais atento ao dia a dia, por exemplo, da política. Houve, com razão, uma demonização da política no Brasil. Claro que houve. A política falhou muito para a gente. A política deixou de resolver muitos problemas. Já resolveu muitos. Afinal de contas, se você tem hoje 13º, férias, abono salarial, descanso remunerado, tudo isso é por conta da política que, pressionada pelas greves, pelos movimentos sociais, foi constatando que realmente era impossível não dar aos trabalhadores esses direitos. Veio a Constituição de 88 e nos garantiu muitas outras coisas. Por exemplo, o direito ao voto livre. Votar em quem você quiser, do jeito que você quiser. Ainda por cima ele é secreto, que é para você não ser nem constrangido depois em alguém saber em quem você votou e te fazer algum tipo de pressão. Trazendo novamente o profissional de relações públicas para a história, para a conversa, para o bate-papo da política. Claro, o profissional de relações públicas, assim como todos os outros, pode votar em quem quiser. Ele pode ser de direita, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de centro, ele pode ser até mais radical. É meio estranho, começa a ficar meio estranho, porque o profissional de relações públicas mais radical, né? Se ele ultrapassa ali o limite da legalidade, ele passa a falhar como profissional. A sua qualidade de profissional fica comprometida. Mas ele é livre, a Constituição garante, e ele é um profissional que, como pessoa física, pode votar em quem você quiser. E pode, inclusive, revelar o seu voto. Não tem problema nenhum. O que não pode, e aí já passa a ser a opinião, e eu quero ouvir a sua nos comentários, é o profissional de relações públicas ser apaixonado por político. Eu digo relações públicas porque eu estou trazendo as relações públicas para a conversa, mas qualquer pessoa. Político é para a gente desconfiar dele, cobrar dele. Tá? Primeiro, eu vejo muita coisa, muita briga hoje nessa polarização, essa palavra, eu não gosto dela, mas ela está em uso. Primeiro de dizer, não sei quem é bandido, não sei quem é criminoso, Bolsonaro é criminoso, Lula é criminoso, Lula é bandido, Bolsonaro é bandido. Quem foi que disse isso? Quem diz isso é a justiça. Quem diz isso é a justiça. No caso do Lula, você pode até dizer, mas a justiça disse. Mas depois teve que anular. Porque muitos estavam vibrando com um juiz de direito, que tem essa obrigação tão linda e profunda e perigosa de julgar pessoas. Aquele juiz queria ser político. Quando eu falava isso, eu estou falando do Sérgio Moro, hoje senador. Ele e a esposa, políticos. Mas quando eu falava isso há 10 anos atrás, que o juiz Sérgio Moro só queria ser político, riam. Até amigos, colegas mesmo de profissão, ria de mim. Você acha que um cara vai deixar a magistratura, uma carreira linda, consolidada, excelente aposentadoria, se aposenta jovem, salário integral, vários benefícios, vários direitos. Você acha que o cara vai deixar isso para ir para a nojeira da política? Olha aí, ele e a esposa políticos. Esposa deputada e ele senador. Ele, inclusive, vai perder o cargo. Né? Ele vai ser, aguardem aí, depois me cobrem, ele vai ser afastado do cargo de deputado, sem dúvida nenhuma. Por várias outras coisas, não é por isso. Mas lá atrás, enquanto a gente estava vibrando com a Lava Jato, eu também estava, afinal de contas, era uma ação do judiciário brasileiro que, enfim, parecia que ia colocar um ponto final na impunidade que os políticos têm. Resultado, votamos, renovamos o Congresso brasileiro. Na onda Bolsonaro, viemos com a grande reforma do Congresso. Por que é que não está melhor? Reformamos sim. Hoje nós temos 513 deputados, 300, se eu não me engano são 316, eu não tenho uma conta ideal aqui, devia ter trazido. Me faço uma meia-culpa nisso. Mas mais de 300 dos 513, ou seja, mais de 2/3 são ex-policiais ou expulsos da polícia ou afastados, porque se aposentaram, foram para a reserva, têm o direito de ser candidatos e de se eleger, se o povo votar, tem, claro que tem. Né? Se a justiça não proibiu, se a justiça não tirou os direitos políticos ou não prendeu, tem o direito. São youtubers, essas pessoas que ficaram famosas no YouTube, né? Fazendo vídeo de lacração, botando celular na cara dos outros, né? Arrancando coisas, constrangendo pessoas, muitas vezes você vê sem nenhum sentido, e são pastores.
Os 300, mais de 300 dos 513 são essas três categorias: ex-policiais, youtubers e pastores. Definitivamente a igreja evangélica ocupa hoje um espaço muito grande, acho que tem um ou dois padres. É um, deputado federal acho que é um padre, ex-padre, né? Mas o pastor não deixa de ser pastor. Ele continua pastor e vira deputado. Então com isso era para ter melhorado. Hoje era para a gente ter menos privilégios aos políticos, mais fiscalização. E o que houve nos últimos anos? A bandalheira correndo solta, se brincar pior do que era. O que acontece também é que essa fiscalização é feita pelos meios que a nossa Constituição colocou como meios encarregados. É o TCU, é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público, é todas as instâncias do Judiciário, no caso dos deputados, só a instância superior, porque eles têm foro privilegiado pela lei. Faz todo sentido o foro privilegiado. O Bolsonaro com os filhos dele, que começou com essa história lá atrás, que ninguém lembra, não sei porquê, que era contra o foro privilegiado, que era contra privilégio para político. Hoje está tudo pendurado no foro privilegiado. Agora que Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, tem grande chance, eu acredito também, me cobre isso aqui, que irá para a cadeia. Vai demorar, os processos precisam ser julgados. Eu não quero para ele um julgamento por um juiz parcial, um juiz que esteja a fim de aparecer para ser político. Eu não quero isso para o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque senão depois tudo é anulado. Na hora que o país se conserta, a imprensa para de prestar atenção nesse negócio, tudo é anulado. Porque não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Quando a gente vibra com uma pessoa que a gente não gosta, sendo presa muitas vezes injustamente, isso um dia pode se voltar para alguém que a gente gosta ou até para a gente mesmo. E a gente vai querer o nosso Estado democrático e de direito, não vai? Desculpa. Então é isso, gente. Trazendo para a nossa profissão, uma profissão de observação, uma profissão de estudo profundo nas técnicas de comunicação, na psicologia da comunicação, a gente não pode ser simplesmente desorientado dessa forma. A gente vota em quem a gente quiser, mas a gente tem a obrigação de cobrar. Por exemplo, todo mundo sabe, eu não votei no Bolsonaro, jamais votaria no Bolsonaro. Mas estou aqui cheio de anseios para cobrar os erros do governo Lula e para aguardar as denúncias que poderão vir. Um governo sempre tem muitas denúncias que poderão vir, para ver a atitude do Lula, ver como ele está preocupado. Afinal de contas, ele esteve envolvido, mesmo que indiretamente, para os que não acreditam que ele tinha envolvimento direto, com episódios de corrupção no governo dele. Isso ninguém nega. Não é isso. É que essa profissão da harmonia, que são as relações públicas, essa profissão do diálogo, da conversa, do bom entendimento, da boa comunicação, da eficiência no zelo, no trato com o ser humano, ela é muito mais importante no momento desse, quando estamos apavorados, quando mudamos quase todo o cenário político, quando mudamos todo o Congresso, mudamos quase todos. Como eu disse, os que estão lá hoje são pastores, são militares e são youtubers. Nós escolhemos. Eu não votei em nenhum desses, mas nós escolhemos. São meus representantes como são seus, queira você ou não. Atenção, profissionais de relações públicas, nós temos muito mais responsabilidade. Nós não podemos dar... Como é que eu posso chegar aqui e dizer o Bolsonaro é corrupto? Tem muitos indícios, ele vai ser investigado, eu quero uma investigação, mesmo que eu não goste dele, como não gosto, mas eu quero uma investigação legítima para ele. Eu quero um juiz sério, independente, que não tem envolvimento com os inimigos dele, que foi o caso oposto ao do Sérgio Moro, quando ele fez o julgamento ao Lula, lá na primeira instância. Aí você diz, mas Lula também foi condenado em outras instâncias, em outras duas. Foi, Lula foi condenado em outras instâncias. Todo mundo sabe que as condenações em outras instâncias é uma avaliação da condenação da primeira instância. O país estava completamente apavorado. A maior liderança popular do país que já surgiu até hoje, vinda do movimento social, do movimento sindical, estava na iminência de ser presa. A prisão de Lula, a primeira, tanto a condução coercitiva como a prisão, foi transmitida em horário nobre. Hoje a Globo meio que se arrependeu disso, sei lá, nunca foi de esquerda. A Globo é um meio de comunicação de direita. Lógico, grandes empresários, gente, grandes latifundiários, pessoas de alta renda nunca serão de esquerda, eu não discuto, estão defendendo o deles. Foi o que Bolsonaro fez quando se elegeu, na campanha. Vou ajudar as empresas, precisa ter menos direitos e mais emprego. Não aconteceu mais emprego. Tem gente que diz, os números do desemprego caiu. Os números do desemprego caiu porque colocaram os nossos irmãos e irmãs, entregadores, esse pessoal que anda com caixote nas costas, do Uber Eats, do iFood, do Uber,
nossos irmãos e irmãs Ubers do Brasil colocaram essas pessoas como empreendedores, como empregados. Essas pessoas não têm direito a nada. Agora, o próprio Lula, de quem eu tenho críticas do governo, várias críticas, e a gente pode falar sobre isso depois, o próprio Lula está correndo atrás de oferecer algum direito para essas pessoas que não têm nenhum tipo de direito. A moto quebra, a bicicleta quebra, o carro quebra, ele fica sem ganhar nada, ele sofre um acidente, ele não tem nenhuma proteção. O próprio Lula está desesperado correndo atrás de uma proteção para essas pessoas. São categorias que não votaram nele. E se a gente for imaginar por categoria, eu tive num debate esses dias com um amigo super honesto, de direita, mas super honesto, perguntando em números práticos. Porque a gente, nós, relações públicas, nós profissionais de comunicação, ligados na verdade, a gente se liga em números. É muito fácil de avaliar um governo depois que ele termina. Qual foi o governo melhor? É muito fácil você avaliar o governo Bolsonaro ou Fernando Henrique, por exemplo. Você vê os números. Pega os assuntos que mais interessam ao povo, não é a você, é ao povo. Saúde, educação, meio ambiente, né? Segurança pública. Você pega esses assuntos e avalia. Os números são obrigatórios. São feitos pelo próprio governo. Né? Claro que são fiscalizados, mas são feitos pelo próprio governo. Ou seja, é muito fácil. Não há o que discutir. Para ver se um governo foi melhor ou pior, se a gente for ver os números, o melhor governo foi os 2 governos de Lula. Aí você tem os seus argumentos. Ah, mas é porque as commodities explodiram, a China veio comprando tudo e o Brasil bombou. Faz sentido. Mas os números dizem. E aí você dá os seus argumentos, vota ou não vota, você é livre. Profissional de qualquer área pode votar em qualquer vertente política, em qualquer aspecto político, direita, esquerda, centro, não tem problema nenhum. O problema é a paixão, principalmente para um profissional que tem a obrigação do equilíbrio, da orientação, tem um conhecimento técnico de muitas áreas, inclusive da psicologia social e do que é a política, o quanto de coisa elas resolvem. Outro dia eu encontrei um amigo meu, relações públicas, trabalhador, ganha pouco, é formado, é um bom profissional, dizendo, rapaz, eu sou absolutamente contra a greve. Eu digo, cara, tudo bem, você pode até dizer isso, mas se não fosse a greve, a famosa greve, que só nos foi dado o direito legal de fazer a greve legal e tem regras para ela ser uma greve legal. É a justiça que determina se aquela greve é legal ou não. E tem inclusive as categorias. Tem categoria que não pode fazer greve. Por exemplo, a categoria dos policiais, militares, civis, né? Nossos irmãos e irmãs policiais que executam esse trabalho maravilhoso, se arriscando a vida para cuidar da nossa. Por regra, é assim. Tem as falhas, as falhas, mas por regra é assim. Essa categoria não pode fazer greve. Por quê? Porque eles têm a arma do Estado. Eles têm um poder armado, eles têm o direito da força do Estado, de utilizar a força legítima pelo Estado. Então foi colocado na Constituição, como é em todo país democrático do mundo, que essa categoria não tem direito a fazer greve. Né? O salário dos policiais ainda é muito baixo porque eles merecem, mas melhorou muito nos últimos anos. Desde Fernando Henrique para cá melhorou muito, ainda é muito baixo. Eles merecem ganhar muito mais, o bom policial merece ganhar tão bem quanto um médico, por exemplo, porque ele tem quase o mesmo nível de complexidade as atividades. Então fica esse recado aí, profissional de relações públicas é um profissional do entendimento, da boa conversa, do diálogo, da resolução de conflitos, e ele não pode, nunca poderá, para ser considerado um bom profissional, ser o causador de conflitos. Grande abraço, se inscreve no canal, fique atento aos nossos vídeos, a nossa parceria nos vídeos sobre relações públicas com minha querida amiga Luciana Age e as nossas lives. Até lá!